temos nos últimos anos, e esta iniciativa em concreto insere-se no âmbito do projeto da democracia nas escolas, que é apenas uma das muitas ramificações da vasta e sempre meritória atuação dos 230, e por isso a minha primeira palavra tinha de ser de agradecimento e felicitação pelo excelente trabalho que têm desenvolvido e agradecimento por deixarem dar o meu modesto quinhão de contributo para esta missão que vocês têm vindo e muito bem a desenvolver. Dito isto, de facto o que nos traz aqui hoje é a iminência das eleições legislativas, não é? Já todos andamos desde há meses a ser bombardeados por todo o lado com informação. Eu queria condensar essa informação nos seus aspectos mais simples, de esqueleto, numa perspectiva jurídica. Enfim, eu sou jurista e, portanto, essa é a minha formação de base e, de alguma maneira, é isso que me qualifica também para estar aqui. Não sei se serei um especialista como a Beatriz tão simpaticamente me caracterizou, mas é essa a minha formação. Procurarei dar uma formação sobre os aspectos jurídicos sem cair no juridiquês. A ideia é fazer uma coisa muito simples, muito básica, muito desejavelmente muito pedagógica, só para que, sobretudo para os não juristas ou para aqueles não tão familiarizados com a forma como o sistema funciona, fiquem, no fundo, cientes da dinâmica do sistema e da forma como estas interações ocorrem. Eu preparei um pequeno PowerPoint que agora, com a vossa autorização, partilharia aqui na tela, esperando que corra tudo bem. Este é sempre um momento de alguma angústia, a ver se há aqui alguma coisa que não corre bem, mas espero que já estejam a ver a minha tela. Este PowerPoint depois será disponibilizado a quem o quiser. Eu vou enviar depois à Beatriz imediatamente a sessão e, por conseguinte, toda a gente pode ter acesso ao mesmo. E a ideia é fazer aqui, numa lógica dinâmica, correr um bocadinho as diferentes questões que podem colocar-se ao longo de todo o procedimento. Eu começaria com uma questão prévia, no fundo, aquilo que nos traz aqui, porque é que hoje estamos a ter esta conferência, porque é que dia 10 vai haver eleições, e depois colocaria, sendo dia 10, no fundo o mote seria 10 questões para o dia 10, para que toda a gente possa ir votar de modo absolutamente informado, pelo menos, enfim, depois obviamente há desinformações ou há dúvidas ou obscuridades relativamente àquilo que cada partido ou cada coligação propõe, mas essa é outra questão e não é isso que eu posso ou quero resolver hoje. Quero é que todos vocês possam votar de modo informado relativamente ao ato eleitoral no qual participam e nas consequências do voto. No fundo, é essencialmente isto. Começando então por esta questão prévia, como é que chegámos aqui? Bom, podíamos ter chegado de várias formas, há eleições regularmente, e é isso que é suposto acontecer numa democracia, haver, no fundo, a renovação do sufrágio, é o povo, o eleitorado, ser, com alguma periodicidade, ser chamado a pronunciar-se e a renovar o seu consentimento para continuar a ser governado por representação, não é? Nós hoje estamos longe de poder ter uma democracia direta e fazer grandes assembleias em que votamos de braço no ar. Como país, isso não é possível. Foi possível em alguns momentos históricos, desde logo na Atenas Antiga, mas, enfim, naturalmente que só votavam os cidadãos livres, e mesmo esses só os do sexo masculino, e portanto havia muito menos gente, era mais operacional fazer de uma democracia direta, ainda hoje, aqui e ali, haja quem, no fundo, pugne por um regresso a esse método. Seja como for, por enquanto, e no horizonte temporal previsível, isso não acontecerá, e por conseguinte o que nós temos é eleições para os órgãos representativos, no nosso caso, do Parlamento. Estas eleições, como vos dizia, são periódicas e regulares. Neste caso, estamos a falar de eleições antecipadas, porque tinha havido eleições anteriormente, há pouco tempo, em 2022, mas ocorreu a demissão do governo. O primeiro-ministro apresentou a demissão ao Presidente da República, na sequência dos eventos de 7 de novembro, e o Presidente aceitou essa demissão, e isso, a demissão do Primeiro-Ministro, acarretou a demissão do Governo. Não foi o pedido de demissão do Primeiro-Ministro, foi a sua aceitação por parte do Presidente
se recordam, quem estava atento na altura às notícias que circulavam e quem ainda se lembra hoje, passados estes meses todos, na altura houve uma polémica porque houve a dúvida se o primeiro-ministro tinha apresentado a demissão e se ela tinha sido imediatamente aceita pelo Presidente da República, o que determinaria a demissão do governo nesse momento, ou se, na verdade, não teria havido ainda a demissão, mas apenas uma aceitação do princípio e dizer, sim senhor, ainda não estou a formalizar a minha decisão de aceitação do pedido de demissão do Primeiro-Ministro, mas não irei opor-me e, portanto, é uma questão de vermos qual é que é a melhor forma ou qual é que é a melhor data para esta demissão produzir efeitos, até porque em novembro, se recordam, ainda estava em discussão na Assembleia da República a proposta do Orçamento de Estado e diz a Constituição que as propostas e os projetos de lei caducam com a demissão do Governo. Enfim, depois a publicação oficial do decreto de demissão do Governo por parte do Presidente da República só ocorreu em dezembro, já após a aprovação do Orçamento de Estado, enfim, mas na altura depois discutiu-se se isto podia ser assim, se no fundo se este adiamento da publicação no Jornal Oficial, ou seja, no Diário da República, da decisão de aceitação do pedido de demissão do Primeiro-Ministro, se tinha sido constitucionalmente conforme ou se não era, no fundo, uma fraude à Constituição de eu aceito já, mas mantenho a aceitação na gaveta e só a uso mais tarde, só a publico mais tarde, sabendo que ela juridicamente só produz efeitos na data da publicação. Enfim, é uma questão que na altura foi relativamente discutida ou de forma acesa, não vou regressar aí, vou só enquadrar do ponto de vista histórico que, enfim, em novembro, dezembro, ocorreu isto, a apresentação do pedido de demissão do Primeiro-Ministro ao Presidente da República e a posterior aceitação pelo Presidente da República desse pedido de demissão, demitindo o Governo. Na sequência da demissão do Governo, o Presidente da República, numa decisão diferente, decidiu dissolver a Assembleia da República. Isto não era obrigatório, o facto do Governo cair não significa que tenha de voltar a haver novas eleições, daqui a pouco perceberemos melhor porquê, mas o Presidente da República entendeu que não havia condições, tendo em conta os factos que determinaram o pedido de demissão do Primeiro-Ministro, por um lado, e a relativa personalização do voto nas últimas eleições. Se recordam também, o Presidente da República, no discurso de nomeação do Primeiro-Ministro António Costa, tinha dito, atenção, que esta maioria absoluta é a maioria de um partido, mas é a maioria de um homem. As pessoas votaram num candidato a Primeiro-Ministro e, portanto, ai dele que queira sair a meio do mandato, por exemplo, para ir para um cargo europeu. E, portanto, o Presidente da República, politicamente, de alguma maneira, fez logo essa ligação, dando a entender que, em caso de admissão do Primeiro-Ministro, por qualquer motivo que fosse, a maioria parlamentar não se manteria e seria preciso convocar novas eleições, e a verdade é que o Presidente, e num decreto publicado em 15 de janeiro, no Diário da República, dissolveu a Assembleia da República e, como estava obrigado, marcou eleições. A nossa Constituição aqui também visa prolongar, ou melhor, desculpem, visa evitar o prolongamento de situações de relativo impasse e, no fundo, evitar que o Presidente da República dissolva a Assembleia e que nunca mais haja eleições e que, no fundo, está a Assembleia diminuída e está o Presidente da República em plenas funções. De alguma maneira, isto podia dar aso a tiques autoritários ou gerar aqui um desequilíbrio nos diferentes poderes do Estado. E, por conseguinte, a Constituição diz que, quando há uma dissolução da Assembleia da República, tem de haver eleições no prazo máximo de 60 dias. E, portanto, tem de haver necessariamente a renovação, não pode haver um congelamento, digamos assim, da situação de dissolução durante um período indeterminado. E, portanto, esses 60 dias, dentro desses 60 dias, cai a data de 10 de março, e é por esse motivo que estamos a ter este webinar, para que no domingo, dia 10 de março, todos possam ir exercer o seu voto de modo esclarecido. Havendo eleições, ou estando as eleições marcadas, o que é que se segue? É essa a primeira questão que coloca. Sim, senhor, há eleições, tenham sido antecipadas, tenham sido eleições na sequência enfim, do termo normal dos mandatos, como vos disse, as eleições são periódicas e, portanto, quando há eleições, elas são sempre para eleger alguém para exercer determinado cargo durante um período determinado.
E, portanto, havendo eleições, o que é que se segue? Temos agora no próximo dia 10 as eleições, já houve neste domingo passado, dia 3, quem votasse antecipadamente, e estas eleições são importantes porque será com base nelas, ou melhor, com base nos seus resultados, que será formado o governo para os próximos 4 anos e meio. E eu digo 4 anos e meio porque normalmente o mandato do governo corresponde ao da Assembleia da República, que é de 4 anos, mas neste caso, como o mandato anterior foi interrompido a meio de uma sessão legislativa, que é um ano parlamentar, no fundo, o que se diz é o próximo governo vai completar o que falta até, no fundo, concluir a sessão legislativa em curso e depois tem o seu mandato normal, digamos assim, em termos de período. Mas o que é importante, o que é mais importante esclarecer é esta segunda questão, que é para onde ou no que vamos votar. Ao contrário daquilo que às vezes se diz, e como vos referi, o próprio atual presidente na comunicação que fez, na nomeação e tomada de posse do primeiro-ministro nas últimas eleições, também de alguma maneira acabou por estabelecer essa ligação. As eleições legislativas não são para eleger o primeiro-ministro. O primeiro-ministro em Portugal não é eleito, o governo não é eleito. As eleições legislativas são para eleger os deputados à Assembleia da República. E, portanto, nós vamos votar em partidos que nos propõem listas de deputados e, na sequência desses votos, e consoante a repartição dos votos pelos diferentes partidos, vamos ter um partido com X número de mandatos e, portanto, elege não sei quantos deputados, o outro partido com Y número de votos e, portanto, elege X número de deputados e, no fundo, vamos baralhar e voltar a dar, não é? Como num jogo de cartas, e vamos redistribuir as cartas pelos diferentes partidos. E, portanto, juridicamente, pois bem sei que politicamente as coisas não são exatamente assim, e os próprios partidos, pelo menos os partidos, os dois maiores partidos, apresentam-se normalmente com um líder como um candidato a primeiro-ministro. Mas essa é uma visão figurativa, juridicamente não é assim. O que vamos eleger é deputados, sabendo evidentemente que o partido que tiver mais deputados, à partida, mas já vamos ver que isto não é exatamente assim, à partida terá condições para designar ou estar na base da designação do governo. Mas, primeira ressalva muito importante, as eleições legislativas, todas elas, incluindo, obviamente, as do próximo do próximo dia 10 de março, são para eleger deputados à Assembleia da República, não para votar a escolha do primeiro-ministro ou do governo. Isso só é assim indiretamente e numa perspectiva política, mas juridicamente nós quando votamos, quando pusermos a cruz, por exemplo, no PS ou no PSD, o que estamos a dizer é estamos a contribuir para que estes partidos elejam mais deputados. Não estamos necessariamente a dizer que eu quero que o primeiro-ministro seja o líder do PS ou do PSD ou de outro partido qualquer. E, portanto, a preferência é para assinalar o voto em grupos de deputados. E já agora, para terem uma panorâmica que nem sempre é muito evidente, nós quando estamos a falar da Assembleia da República, a Assembleia da República é um dos 3 órgãos políticos de soberania do Estado. Nós temos, enfim, aqui de alguma maneira na cúpula, esta organização triangular tenta ser explicativa e figurativa, não estabelece aqui uma ordem de superioridade ou de hierarquia, não temos aqui o Presidente da República em cima do Governo e da Assembleia como se estivesse a dar ordens ou como se fosse ele a mandar, é só uma questão de representação visual, se quiserem. O que temos é o Presidente da República, que é um órgão singular ou unipessoal, ou seja, é apenas uma pessoa que ocupa aquele cargo em cada momento. Ele representa a República, de alguma maneira é o chefe de Estado, embora esta qualificação não seja propriamente feita assim pela Constituição, também em reação, já agora, contra a anterior Constituição de 1933, a Constituição do Estado Novo de Salazar, e ele é eleito para um mandato de 5 anos. Depois temos a Assembleia da República, que é o órgão representativo, o órgão deliberativo, o órgão, enfim, que aprova as leis, embora o nosso governo também exerça a função legislativa com a aprovação de muitos decretos-leis, mas é o nosso órgão representativo, composto por 230 deputados e por um mandato de 4 anos, correspondente a 4 sessões legislativas, que são 4 anos parlamentares. São estes 230 deputados que vamos agora eleger no próximo dia 10 de março.
Não estamos a votar para outro órgão, é para este, é para a Assembleia da República. Depois, através de um processo que eu daqui a pouco já irei explicar melhor, da Assembleia da República, de alguma maneira, emana o governo, que é um órgão à parte, é um órgão que é essencialmente executivo, conduz os negócios do país, que não é composto por deputados, é composto por outro tipo de órgãos, o Primeiro-Ministro, os ministros, o Conselho de Ministros, os secretários de Estado, e tem o mesmo mandato de 4 anos, porque no fundo tem aqui esta ligação com a Assembleia da República. Mas, portanto, nós temos aqui 3 órgãos distintos de soberania que exercem a função política. Todos eles têm legitimidade democrática, mas só estes dois, o Presidente da República e a Assembleia da República, têm legitimidade democrática direta, isto é só para eles que nós votamos. O governo não resulta diretamente de eleições, ninguém vota diretamente para o governo resulta de uma conjugação de vontades dos 2 órgãos que são eleitos diretamente, o Presidente da República e a Assembleia da República. E, portanto, é este o cenário, enfim, para contextualização, era esta a primeira nota, a primeira imagem que tivessem na vossa mente e que tivessem presente para compreender o resto da exposição. Depois, terceira questão, sabendo que vamos votar para eleger 230 deputados à Assembleia da República, como é que funciona essa eleição? Bem, os traços principais do sistema eleitoral, tal como estão definidos na Constituição, são estes. A Assembleia da República tem, ou pode ter, entre 180 a 230 deputados. Depois a lei eleitoral fixou nos 230. Estes deputados são eleitos através de um sistema de representação proporcional de acordo com o método de Hont, de que talvez já tenham ouvido falar e que eu irei desenvolver a seguir. Isto implica necessariamente círculos plurinominais, ou seja, saber que em cada círculo eleitoral há sempre mais do que um deputado a ser eleito. As candidaturas são um exclusivo dos partidos políticos. Os votos, ou seja, isto quer dizer que não pode haver listas apresentadas por outras entidades que não sejam partidos políticos. Por outro lado, os votos são em lista fechada, nós votamos na lista que os partidos nos apresentam, não podemos dizer eu quero votar no partido A, mas não gostava que o cabeça de lista fosse este deputado, gostava mais que fosse outro, e este outro foi colocado em lugar muito cá para baixo nas listas e não é elegível, mas eu verdadeiramente só estou a votar neste partido por causa desta pessoa, eu não posso fazer isto é um voto quase de adesão, eu aceito ou não aceito e portanto voto ou não voto naquele partido com a lista completamente fechada. E portanto, quando um determinado partido diz que o cabeça de lista no Círculo de Lisboa vai ser este, e depois o deputado que ocupa o segundo lugar é aquele, e o que está em terceiro é aquele, eu não tenho voto na matéria, eu limito-me a chancelar, no fundo, a aderir a essa lista, sem ter eu, eleitor, qualquer possibilidade de influenciar a ordenação dos candidatos por partido. Depois, os deputados, apesar de cada um deles ser eleito por um determinado círculo eleitoral, eles representam todo o país e a Constituição, por fim, estabelece uma proibição das chamadas cláusulas barreira, isto é, a Constituição impede que a lei imponha um patamar mínimo de voto, de percentagem, para que um partido possa ter a representação parlamentar, isto é, isto acontece, por exemplo, na Alemanha, mas em Portugal não pode ser assim, a ideia de que eu tive muitos votos num determinado local do país, mas não tenho representatividade nacional, porque depois nos outros círculos eleitorais não tive qualquer voto e, portanto, não vou dar representação parlamentar a um partido que representa uma fração muito ínfima do eleitorado. Não há, do ponto de vista constitucional, e não pode haver, do ponto de vista legal, estas cláusulas barreira, esta ideia de que, independentemente dos votos concretamente obtidos, os partidos só têm representação parlamentar se tiverem um número mínimo de percentagem. Isso não acontece e, portanto, em tese, qualquer partido pode sempre eleger deputados. Claro que depois é difícil fazê-lo, mas no fundo há aqui esta limitação à conversão dos votos em mandatos e no fundo esta limitação, esta proibição de exigência de um número mínimo e de uma percentagem mínima para haver eleição parlamentar e representação parlamentar por qualquer partido.
Portanto, isto é o que diz a Constituição, os traços principais. Nem todos eles têm a mesma importância para a exposição que se segue, e por isso eu vou agora afunilar de alguma maneira a exposição para alguns aspectos mais concretos. Na prática, o que é que temos? Temos isto que aqui aparece, que é, temos 230 deputados, como vos disse, apesar da Constituição permitir que o número seja variável entre 180 e 230, mas a Constituição, a lei eleitoral, estabelece esse limite concreto no limite máximo constitucionalmente permitido, ou seja, temos 230 deputados que são distribuídos por 22 círculos plurinominais, que são estes que aqui estão, e depois aqui a negrito à frente estão o número de deputados que são eleitos por cada um dos círculos. Eles, aliás, aparecem depois aqui ao lado com mais destaque no próprio mapa, mas no fundo é isto. E como é que eu sei quantos deputados é que são eleitos por cada círculo? A lei diz que este número é calculado e é fixado em função, é proporcionalmente ao número de eleitores em cada círculo. E, portanto, quanto mais são os eleitores registados em cada círculo, maior é o número de deputados em jogo, em disputa em cada um desses círculos também. E por isso, sem surpresas, vemos que Lisboa é o círculo que elege mais deputados, e o Porto, logo a seguir, elege também imensos deputados, portanto, Lisboa com 48 e Porto com 40. E depois há aqui, no fundo, bem exemplificativo da litoralização do país e, no fundo, da desertificação do interior. Vemos aqui que há círculos que elegem apenas 2 deputados, como acontece aqui no círculo de Porto Alegre. E, portanto, isto é importante porque cada um de nós vota num determinado círculo onde está recenseado, e isso significa, já vamos ver mais à frente, que às vezes o nosso voto não tem propriamente um grande peso na eleição, e que, no fundo, os votos não valem na prática a mesma coisa, porque para eleger um deputado no círculo de Porto Alegre é muito mais difícil do que eleger um deputado no círculo de Lisboa, justamente porque há menos vagas em disputa. Portanto, é assim que está desenhado o sistema. E perguntas, mas que outros sistemas é que há e porquê este em concreto? Enfim, em tese, nós temos este sistema de representação proporcional e com método de Hondt, mas podíamos não ter. Isto não é uma imposição religiosa, isto não é um dogma. Isto foi uma opção tomada em 75, 76, quando se elaborou a Constituição, enfim, que tem um histórico, mas que não é indiscutível e que não é isenta de críticas, se quiserem. Portanto, em tese, se estivéssemos a escrever, a fazer um país novo e a desenhar uma Constituição a partir de uma folha em branco, havia outros sistemas pelos quais optar. Este não é o único. Os principais, cada um, mas não há sistemas perfeitos, já agora. E é também por isso que normalmente não há sistemas puros, há sistemas com uma vertente predominante e depois com mecanismos de atenuação das respectivas desvantagens. Mas para simplificar aqui a exposição, os 2 principais sistemas normalmente em confronto são os sistemas de representação proporcional e o sistema maioritário. E, no fundo, cada um deles, como disse, tem vantagens e desvantagens. O sistema de representação proporcional, basicamente, pretende transformar o Parlamento num espelho das diferentes correntes ideológicas, das diferentes correntes políticas que atravessam a sociedade. E, portanto, no fundo, a uma escala mais pequena, assegurar que aqueles 230 representam, ou que naqueles 230 estão representadas diferentes tendências com expressão social minimamente significativa. E, portanto, se eu tenho 40% de sociais-democratas e 40% de socialistas e 10% comunistas, então, teoricamente, devia haver aqui uma correspondência, devia ter 40% de deputados de sociais-democratas, 40% de deputados comunistas, de socialistas e 10% de deputados comunistas. Teoricamente, isto deveria ser assim. Claro que não há uma relação direta, esta proporcionalidade não é perfeita, mas no fundo é ter, um parlamento plural, diverso, e que espelhe, no fundo, dizer se houver uma corrente, por exemplo, de ambientalistas que tenha 10% dos votos, não faz sentido uma corrente destas não ter expressão nenhuma no Parlamento. Não é? Se o Parlamento é a voz do povo e se lá estão representados os eleitores, então
uma percentagem destas deve permitir que haja representação parlamentar desta corrente política. Qual é o problema que é normalmente apontado ao sistema de representação proporcional? É que dificulta a formação de maiorias absolutas e, nesse sentido, dificulta a governabilidade. Ou seja, se eu tenho muitos partidos representados no Parlamento, eu depois, mesmo que o partido mais votado consiga governar, ele, como não tem uma maioria absoluta, isto é, como não tem mais de metade dos mandatos, nunca consegue governar porque tem sempre um conjunto de muitos outros partidos, uns pequenos e outros maiores, a, no fundo, boicotar-lhe a atuação, a rejeitar a aprovação das leis que esse governo pretende aprovar e, portanto, a tornar aqui um bloqueio do sistema. É isto que normalmente é contraposto ao sistema maioritário. O sistema maioritário é um bocadinho, é bastante diferente, é o oposto, e por isso mesmo as vantagens e inconvenientes que são normalmente apontados a cada um destes dois sistemas são simétricas, são o inverso. Enquanto o sistema de representação proporcional é mais representativo, mas gera menos estabilidade governativa, o sistema maioritário é o contrário. Ele é menos representativo, mas facilita a formação de maiorias absolutas e, portanto, em tese, favorece a estabilidade governativa, embora possa haver uma maioria absoluta que não seja propriamente estável, e a última, nós vamos a eleições porque houve uma maioria absoluta que não, um governo caiu e depois foi o presidente que decidiu dissolver essa maioria absoluta porque entender que ela não daria condições de estabilidade, ou pode haver um governo minoritário que, apesar de tudo, não é instável por causa disso. Mas, em tese, no fundo, a ideia é, se o governo tiver um suporte parlamentar maioritário, à partida não encontra oposição ao bloqueio no Parlamento e, portanto, o governo entende que é necessária a adoção de uma determinada medida, é necessária a aprovação de uma determinada lei para levar a cabo as suas políticas e o governo, o Parlamento, desculpem, em vez de bloquear, aprova essas medidas e, portanto, há aqui lógicas diferentes subjacentes a cada um desse sistema. No sistema proporcional, eu aceito sacrificar um bocadinho a estabilidade governativa porque quero um Parlamento que, de alguma maneira, seja representativo, seja plural, seja um mini espelho a uma escala mais reduzida da sociedade das diferentes correntes e opiniões políticas da sociedade. O sistema maioritário encara o Parlamento numa ótica de o Parlamento como sendo uma base de sustentação de um governo. E por isso, se quiserem, qual é que seria a diferença? Se eu tiver um círculo eleitoral onde são eleitos 2 deputados, se eu tiver uma representação proporcional e se tiver o partido A com 60% dos votos e o partido B com 40%, cada um deles elege um deputado. Se eu tiver um sistema maioritário com 2 deputados também, o partido A tem 60% dos votos, elege os 2 deputados e o partido B, que tem 40%, não elege nenhum, porque o maioritário implica que quem ganha naquele círculo eleitoral fica com todos os mandatos que estão em disputa nesse círculo eleitoral. E, portanto, é neste sentido que, por um lado, é mais fácil construir maiorias absolutas, mas, por outro lado, também se percebe melhor porque é que este sistema é menos representativo. Porque, no fundo, eu se tiver 10 círculos eleitorais onde o partido B tem 40% dos votos, mas nunca ganha, mas eu depois faço o retrato do país todo e percebo que, a nível nacional, o partido B teve 40% dos votos e no Parlamento não tem um único deputado, porque nunca teve mais de 50% em um único círculo eleitoral. E, portanto, obviamente que isto distorce aqui a representatividade e, por isso, enfim, depois há sistemas intermédios, mas os principais são estes, e o nosso legislador constituinte, quando elaborou a Constituição em 75 e 76, numa ótica de favorecimento da democracia, optou por este sistema de representação proporcional, o qual, aliás, corresponde a uma opção tão vincada da Constituição que ele até é um limite de revisão constitucional, ou seja, mesmo que agora se quisesse rever a Constituição e dizer vamos passar para um sistema maioritário, não podíamos, porque a Constituição blindou essa parte da Constituição, porque ela não pode ser revista para deixar de ser proporcional. Depois, muito bem, há aqui um sistema de representação proporcional, mas depois também se diz que é o sistema de representação proporcional de acordo com o método de D'Hondt.
Porquê isto e o que é que isto significa? Bom, porquê isto? Isto corresponde a um mecanismo, digamos, de moderação do sistema proporcional. Como vos disse há pouco, a apresentação que vos fiz do sistema de representação proporcional ou do sistema maioritário é uma apresentação dos sistemas, digamos, puros, digamos assim, na sua raiz, os seus conceitos principais, mas na prática o que é mais normal é encontrar um determinado sistema, mas depois com algumas correções e alguns desvios à modalidade pura, e é o que acontece com o nosso. Nós temos uma proporcionalidade, mas não é uma proporcionalidade pura, porque a conversão dos votos em mandatos, eu quando tenho 10 mil votos e quero saber, aquele partido teve 10 mil votos, quantos deputados é que elegeu afinal, a forma como eu faço essa conversão é feita através deste método de Hont, que de alguma maneira favorece os maiores partidos e, portanto, favorece, nesse sentido, a construção de maiorias absolutas e a governabilidade. No fundo, sabendo que uma proporcionalidade pura podia levar a que tivéssemos 10, 11, 15, 20 partidos representados no Parlamento, a legislador constituinte disse, bom, não, há uma proporcionalidade, mas ela é de alguma maneira atenuada por este método de Hont, que é aqui descrito como o menos proporcional de todos os métodos que podem ser utilizados no sistema de representação proporcional. Mas o que é que isto significa ou como é que ele se aplica? Eu dou aqui um exemplo, enfim, o exemplo não é meu, ele encontra-se num manual de direito constitucional, que no fundo permite espelhar como é que funciona o método de Hont e a que resultados é que conduz. Este exemplo é de um círculo eleitoral onde havia 5 deputados para serem eleitos e temos também 5 partidos a disputar as eleições. E aqui estão assinalados no fundo, os votos que cada um dos partidos obteve, ok? E já está aqui em negrito, antecipando a resposta, que quem vai eleger deputados neste círculo são o partido A elege estes 2 deputados, o partido B elege estes 2 deputados, o partido C elege o último dos 5 deputados que eram eleitos por este círculo, todos os outros não elegem deputados. Como é que se chega aqui? Enfim, muito sumariamente, até porque, por um lado, a minha especialidade não é matemática e, por outro lado, a ideia é esta explicação ser muito básica e não ser maçadora ou enfadonha, mas como se aplica o método de Hont, a lógica é esta. Temos os resultados dos partidos ordenados por ordem decrescente, e, portanto, o partido A teve 27 mil votos, o partido B teve 23 mil, neste exemplo, o partido C teve 15 mil, o partido D teve 13.500 e o partido E desculpem, não, isto aqui já estou aqui a tentar emendar este PowerPoint. Mas no fundo tenho de ordenar os resultados por ordem decrescente e encontro aqui, no fundo, este número que é o mínimo divisor comum. E depois o que vou ver é dividir o número de votos de cada um destes números pelo divisor comum. Ou seja, o que é que eu vou fazer? No fundo eu tenho 5 deputados para serem eleitos, eu vou dividir o número de votos que cada partido elegeu por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5. Né? E, portanto, 27 mil a dividir por 1 são 27 mil, a dividir por 2 são 3.500, por 3, etc., por 4 e por 5 e assim sucessivamente. A operação, os números que estão nesta tabela são estes. Né? E, portanto, eu faço esta divisão, obtenho estes números e depois, havendo 5 deputados a serem eleitos, eu vou assinalar os 5 maiores quocientes, que são estes. E, portanto, aqui em rigor não são os resultados dos partidos, são os 5 maiores quocientes que são ordenados por ordem decrescente. O último, isto é, o quinto maior quociente, e é o quinto porque aqui íamos eleger 5 deputados, se elegêssemos 12 seria o 12º, o último quociente é o número repartidor a divisor comum e, portanto, basicamente o que resulta deste método é só vão eleger deputados os partidos que tenham obtido pelo menos um número igual ou superior a este mínimo divisor comum. Okay?
O que significa que este partido D e o partido E, não tendo chegado o seu número de votos aos 11.500, eles não elegem. E, portanto, na prática, o que eu vou fazer é dividir o número de votos pelo divisor comum, quando esse número de votos seja superior ao próprio divisor comum, obviamente, e é assim que nós chegamos a esta conclusão de que o partido A tem 2 mandatos, o partido B tem 2 mandatos, o partido C tem 1. Porque, no fundo, é o número total de votos ao partido A, 27.000. Quantas vezes é que lá cabe? 11.500, cabe 2 vezes, então tem 2 deputados. O partido B tem 23.000 votos, quantas vezes é que lá cabe? 11.500, são 2 vezes também. E o partido C, com 15.000 votos, quantas vezes é que lá cabe? 11.500, é uma vez também. E, portanto, é assim que se apura o número de mandatos através do método de Hont, e isto resulta da lei, e por conseguinte é esta a forma que nós temos de saber quando dizemos que o partido A teve 27.000 votos neste determinado círculo eleitoral, com quantos mandatos é que vai ficar. Bom, temos de fazer estas contas todas para chegar a essa conclusão. Se estivéssemos num sistema maioritário, o partido A tinha tido 27.000 votos, ficava com 5 mandatos, ou seja, elegia o partido A ficava com os 5 deputados neste círculo. Portanto, já estão a ver que, mesmo com o método de Hont, que atenua um bocadinho a proporcionalidade, a opção por um sistema de representação proporcional ou um sistema maioritário faz toda a diferença. Não é? Num sistema proporcional, nós temos aqui partidos com números muito próximos de votos e que elegem o mesmo número de deputados, e, portanto, o partido A com 27.000 elege tantos como o partido B com 23.000. O partido C ainda elege um deputado, quando, se fosse num sistema maioritário, o partido B com 23.000 não elegia nenhum, como o partido E com 7.400, enquanto o partido A, com apenas mais 4.000 do que o partido B, ficava com os 5 deputados. E, portanto, aqui vê-se bem a diferença de funcionamento dos dois sistemas. Dito isto, parece tudo muito confuso e há aqui depois um conjunto de críticas que se fazem a estes regimes. Tem havido propostas de alteração e quais é que podem ser pensáveis. Há muitas propostas de alteração que volta e meia surgem, são apresentadas e vão para cima da mesa, da qual eu destacaria aquelas que são talvez mais mediáticas. Por um lado, a criação de um Círculo Nacional de Compensação, no fundo para permitir aos partidos que de alguma maneira recuperem os votos que não serviram para eleger ninguém. Deixem-me recuar um pouco na apresentação para vos explicar. Temos aqui, como vos disse, círculos com números de deputados a serem eleitos muito diferentes. Isto significa, por exemplo, que aqui, por exemplo, no Círculo de Porto Alegre, quase sempre temos ou 2 deputados do PSD ou 2 deputados do PS, ou um deputado do PSD e outro do PS. Quem aqui quer votar num partido mais pequeno, normalmente esse voto acaba por não conseguir eleger ninguém. Enquanto em Lisboa, um partido mais pequeno, como há mais vagas, e portanto isso na prática significa que são precisos menos votos para eleger cada deputado. Eu, para eleger o 48º deputado pelo Círculo de Lisboa, não preciso tantos votos como para eleger o segundo deputado pelo Círculo de Porto Alegre. Isto significa que, olhando numa perspectiva nacional, eu, se for contabilizar os votos que, por exemplo, num partido mais pequeno, como o PAN ou o LIVRE, houve aqui em Porto Alegre, mas que não chegaram para eleger um deputado, aqui em Castelo Branco, que não chegaram para eleger um deputado, aqui em Beja, que não chegaram para eleger um deputado. Se fôssemos a fazer essa contabilidade toda, veríamos que, a nível nacional, aquele partido até obteve um número significativo de votos e que, se tivessem sido todos, por exemplo, em Lisboa, permitiriam eleger um ou mais deputados, mas como esses votos, enfim, são a soma a nível nacional, mas não foram todos concentrados num único círculo, não permitiriam eleger ninguém. E, portanto, uma das propostas que está em cima da mesa, ciclicamente é apresentada enfim, e a Constituição, desde 97, passou a permitir, é a criação de um círculo de compensação nacional que, no fundo, permitisse a atribuição de mandatos em função destes votos, digamos, residuais que são desperdiçados. Isto corresponde àquilo que
que vocês às vezes ouvem nas notícias, que é os votos não servem para nada, os votos que, no fundo, não contribuem para eleger deputados. É isso de que estamos a falar, e a proposta da criação de um Círculo Nacional de Compensação vai justamente nesse sentido, de aproveitar estes votos. Por um lado, esta é uma proposta e é aquela que é mais mediatizada. Depois, há quem proponha também a criação de alguns círculos uninominais, isto é, círculos nos quais só se eleja um deputado. Como vos disse há pouco, nós temos círculos plurinominais, o círculo que elege menos deputados elege, apesar de tudo, dois, não há nenhum único onde só se eleja um deputado, e isso é assim porque é uma exigência do sistema de representação proporcional. Reparem, num círculo uninominal, eu não posso ter um sistema de representação proporcional. Porque se eu tenho um determinado círculo onde há um deputado, eu tenho o partido A com 60% dos votos e o partido B com 40% dos votos, quer dizer, aqui ganha quem tiver mais votos e, portanto, o deputado deste círculo é para o partido A. O partido B teve 40% dos votos, mas não tem forma de ver estes votos traduzidos na eleição de deputados. Se eu tiver dois deputados, como vos disse, é diferente. Pode acontecer que o partido A tenha um deputado e o partido B tenha outro deputado. Se eu só tiver um deputado, ou vai para um ou vai para o outro. Portanto, não há proporcionalidade. Há uma lógica de tudo ou nada, de ganhar ou perder, e não há aqui uma solução, digamos, de compromisso. E, portanto, o sistema de representação proporcional pressupõe círculos plurinominais, ou seja, pressupõe que em cada círculo eleitoral há vários deputados a serem eleitos. Esta proposta que aqui, volta e meia, também é apresentada, é no sentido de dizer, sim, mas o facto de o sistema como um todo ser de representação proporcional, e isso obrigar a que cada círculo tenha sempre vários deputados a serem eleitos, não significa que aqui e ali não se justificasse haver um círculo só com uma única pessoa a ser eleita, até porque isto talvez responsabilizasse mais o deputado perante os eleitores daquele círculo, não é? Porque, no fundo, ele sabe que é o único rosto do círculo no Parlamento e que, portanto, que isto poderia contribuir para alguma aproximação e para alguma ligação maior entre, no fundo, deputados e eleitores, se houvesse pelo menos alguns círculos uninominais. Por outro lado, também volta e meia se propõe a reconfiguração dos círculos existentes, no fundo para dizer com um mapa eleitoral deste, que corresponde agora, enfim, aos antigos distritos, e portanto estes são os antigos distritos e com sede em cada uma das capitais de distrito, só depois temos as regiões autónomas, por um lado, e temos dois círculos que não obedecem a esta lógica dos distritos, que são o Círculo da Europa e o Círculo fora da Europa, no fundo, para permitir aos eleitores do estrangeiro poderem votar, mas, no fundo, o que se diz é que com este mapa eleitoral, basicamente, Lisboa tem um peso desproporcional e os eleitores nestas circunscrições com menos mandatos em disputa acabam por o seu peso, a sua voz, o seu voto na matéria acaba por ficar diluído e, portanto, eventualmente poderia redistribuir-se. Lisboa, em vez de eleger 48, elegeria 40 e distribuíram-se estes 8 por estes círculos, e o Porto, em vez de eleger 40, elegeria 35, por hipótese, e, portanto, no fundo, a ideia de redesenhar os círculos para que não haja aqui uma desproporção tão grande entre o círculo pelo qual são eleitos mais deputados, que é o Círculo de Lisboa, e o círculo pelo qual são eleitos menos, que é o Círculo de Porto Alegre, e, de alguma maneira, com isso também acabar por dar mais força e mais peso aos votos dos eleitores que estão recenseados nestes círculos eleitorais, porque residem nestas zonas do interior. Portanto, esta é outra proposta que volta e meia é apresentada. Por outro lado, há também quem diga que devia ser admissível a candidatura de independentes, isto é, hoje em dia, vocês quando ouvem falar dos independentes, são na verdade pessoas que não são militantes do partido, mas vão nas listas de um determinado partido, portanto eles são independentes no sentido de que não são militantes, mas na prática eles integram a lista proposta por um partido, eles aceitam ir na lista de um partido, e o que já se propôs foi acabar com isto, que seria, de acordo com alguns, um abuso de um monopólio constitucional, seria um abuso de um direito fundamental, haver aqui só os partidos poderem
apresentar candidatos à Assembleia da República e não pessoas sem vinculação partidária, como acontece, aliás, nas autarquias locais. Há quem proponha isto, embora isto obrigasse a uma alteração da Constituição. Depois, também há outra opção, ou há outra proposta que também é apresentada, que é o do voto duplo ou transferível, que é, no fundo, para evitar aquilo que há pouco vos disse da lista, de voto em lista fechada. Quer dizer, eu podia ter um voto a dizer eu quero que ganhe as eleições e, portanto, quero que os mandatos em disputa, os deputados a serem eleitos por este círculo, sejam eleitos pelo partido A, mas eu depois tinha um outro voto a dizer, mas dentro do partido A eu quero que fique em primeiro lugar a pessoa que eu admiro e que o partido só deixou em 10º, depois quero que o segundo mandato seja ocupado pela pessoa que está em terceiro, depois o que é o cabeça de lista neste círculo, para mim, só entraria em terceiro lugar e, portanto, se o partido não eleger 3 deputados, para mim o cabeça de lista não era eleito, e no fundo eu poder, como eleitor, apresentar uma proposta de reordenação da lista, no fundo, reordenação da ordem pela qual os candidatos a deputados vêm nas listas, para poder, de alguma maneira, por um lado, votar no partido que quer, mas, por outro lado, também dar um voto de confiança aos deputados e de alguma maneira, permitir que ocupem os lugares de deputados, os deputados que eu mais gosto, e que ocupem lugares elegíveis. Portanto, estas são algumas propostas, enfim, há outras que nos podemos lembrar, uma delas teve algum eco mediático há uns anos, que era a de se contabilizar os votos em branco em cadeiras vazias no Parlamento, e portanto esta é uma outra hipótese. Depois, volta e meia, também se discute se, como o voto é um direito, embora seja um dever cívico, mas não é obrigatório votar, não é juridicamente obrigatório votar, pergunta se não deveria tornar-se o voto obrigatório também, como acontece noutros países. Mas, enfim, há aqui um conjunto de problemas e um conjunto de propostas que têm sido, volta e meia, adiantadas para resolver esses problemas. Só elenquei aqui algumas. Algumas bastaria uma alteração legal, outras obrigariam a uma alteração constitucional. Até agora, nenhuma destas propostas tem tido viabilidade, apesar da pressão mediática no sentido da sua implementação, elas não têm tido eco. Enfim, e não sei se será esperável que possa, ou será expectável que possam vir a ter acolhimento em algum horizonte mais curto, mas de qualquer modo fica aqui esta nota de que aquilo que vos transmiti sobre o que é o regime legal e o regime constitucional do sistema eleitoral e das eleições é o que existe, mas não é perfeito, não é indiscutível e, pelo contrário, já tem sido muito criticado, com melhores ou piores razões, e há, em tese, propostas, se agora quisermos reconfigurar, é possível, não estamos de mãos atadas ao sistema que temos, é uma questão de haver vontade política e apoio suficiente, sobretudo nos casos de alterações que obriguem à alteração da Constituição. Dito isto, sabendo que as eleições são para o que são, ou seja, para a eleição dos 230 deputados, e sabendo como é que eles são eleitos, o que é que acontece depois das eleições? Se afinal eu não voto para o governo e para o primeiro-ministro, como é que das eleições, dos resultados eleitorais, do anúncio que vão fazer quando encerrarem as urnas e acabarem a contagem dos votos no dia 10, eu depois sei, no dia 10 tenho, enfim, não terei completamente, porque depois ainda precisa contar os votos do Círculo da Europa e de fora da Europa, mas enfim, a curto trecho saberei qual é que é a distribuição partidária do Parlamento, e no fundo sei que hoje tenho X deputados do PS, X deputados do PSD, N deputados da IEL e Z deputados do Partido Comunista, e sei que a partir de 10 de março terei uma distribuição diferente. Em função disso, depois como é que nasce o governo? É aqui que entra o Presidente da República. O Presidente da República, enquanto chefe de Estado, enquanto representante da República, enquanto garante do regular funcionamento das instituições, e sendo ele eleito diretamente pelo povo, portanto, tendo também uma legitimidade democrática acrescida, ele ouve os partidos com representação na Assembleia da República
e depois no meio o Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados eleitorais. E depois dessa nomeação, o Primeiro-Ministro propõe ao Presidente da República a nomeação dos demais membros do Governo. Esta formulação do tendo em conta os resultados eleitorais é propositadamente vaga, ampla e ambígua. O que é ter em conta os resultados eleitorais? Ninguém sabe muito bem o que é. O que é mais normal, a correspondência mais linear, é dizer o Presidente da República deve nomear um governo que tenha uma perspectiva de apoio parlamentar. Agora, saber o que são os resultados eleitorais, na verdade, os resultados eleitorais em si mesmos não dizem nada, não é? Nós podemos especular que as pessoas quiseram uma mudança ou quiseram dar um voto de confiança no governo que estava em funções, mas, na verdade, os resultados são números e os números permitem sempre várias leituras. Para dar um exemplo, quando em 2015 houve eleições e a coligação denominada Portugal à Frente, integrada pelo PSD e pelo CDS, tiveram mais votos do que todas as outras forças políticas isoladamente, e portanto a coligação PAF elegeu mais deputados do que o PS, mas enquanto em 2011 a coligação tinha obtido mais de metade dos deputados, e portanto tinha conseguido eleger mais de 116 deputados, agora não, em 2015 ficou aquém dos 116 deputados e portanto, na verdade, mais de metade do Parlamento de repente já era das forças de esquerda. E isto, obviamente, permitia todas as leituras possíveis. A coligação PAF, naturalmente, politicamente veio dizer que tinha ganho as eleições e tinha, efetivamente, porque ficou em primeiro lugar. Foi a força política mais votada, isoladamente, e, portanto, interpretou isto no sentido de dizer, apesar das dificuldades, apesar da troika, o eleitorado ainda assim quis que nós continuássemos o nosso trabalho, portanto, renovou-nos a confiança e, portanto, nós ganhámos as eleições e temos direito a formar governo. E as forças de esquerda, também legitimamente, disseram não, é que antes os deputados da PAF eram mais de metade, tinham maioria absoluta, e agora a esquerda toda junta é ela que tem a maioria absoluta. E, portanto, o que o eleitorado quis dizer, digamos assim, a mensagem que quis passar, aquilo que se retira dos novos resultados eleitorais, não é de que a direita ganhou as eleições, mas sim de que o povo quis uma viragem à esquerda. E, portanto, isto é um convite às forças políticas de esquerda para se unirem entre si e formarem um governo a partir daqui. E foi isso que, na prática, aconteceu, como se relembram, mas, no fundo, nesta primeira fase, quando nós olhamos para os resultados eleitorais em si mesmos não dizem nada. Não é? Dizem quantos deputados é que cada partido elegeu. Depois o resto são leituras comparativas. Eu digo, bom, se aquela força política tinha 120 deputados e agora tem 100, isso quer dizer, mas apesar de tudo, nenhuma das outras chegou a ter 100, o que é que isso quer dizer? Eu tanto posso ler estes 100 comparativamente aos 120 deputados anteriormente, tanto posso dizer, olha, tu perdeste apoio e, portanto, tiveste aqui um cartão amarelo, digamos assim, porque tiveste muito menos apoio, muito menos votos e muito menos mandatos do que tinhas tido nas últimas eleições, mas depois, quando olha estes 100, comparativamente com os menos de 100 deputados que cada uma das outras forças isoladamente obteve, eu penso, então, mas afinal, este levou um cartão amarelo, mas apesar de tudo, ainda foi deste partido que os eleitores gostaram mais, porque nenhum dos outros obteve o mesmo grau de apoio. E, portanto, é esta leitura, enfim, que eu estou aqui a traduzir de forma muito simplificada, obviamente, mas é esta leitura que o Presidente da República deve fazer quando se pensa no que é que são os resultados eleitorais, sabendo que qualquer governo tem sempre de passar, entre aspas, no Parlamento, e por isso não vale a pena pensar que um governo sem apoio parlamentar vai durar muito tempo, porque não vai. Como é que o sistema está desenhado? O governo nomeado pelo Presidente da República, tendo em conta os resultados eleitorais, é um governo meramente de gestão e pode desde logo ser demitido pela Assembleia da República, ainda que isso obrigue a uma maioria qualificada, a maioria absoluta, de pelo menos 116 deputados contra o governo. E, portanto, na prática, aqui esta dinâmica, como comecei por vos dizer há pouco, o governo não é eleito, a sua nomeação resulta da conjugação da atuação dos dois órgãos que têm legitimidade democrática direta. O Presidente da República, que nomeia o Governo, e a Assembleia da República, que
permite ou não que o governo comece a governar. E por isso é que eu aqui já o escrevi noutro fórum e pus aqui, utilizando um ditado, uma formulação popular, o Presidente da República põe, mas a Assembleia da República dispõe. E enfim, isto é mais simples de traduzir assim, o que é que acontece? O Presidente da República, em função dos resultados eleitorais, nomeia o governo, por sua vez, nos 10 dias seguintes, apresenta-se perante o Parlamento, apresentando o seu programa político com as medidas que se propõe implementar nos 4 anos seguintes, e a Assembleia da República, logo neste momento, pode demitir o governo. E se isso acontecer, volta, no fundo, a ser devolvida a palavra ao Presidente da República para nomear um novo governo, para se voltar a apresentar perante o Parlamento e assim sucessivamente. A dinâmica é esta. O governo tem 10 dias para apresentar o programa e, portanto, ele não entra logo em funções, ele está precário, ele está ali, no fundo, de alguma maneira, em stand-by, não pode tomar medidas de fundo, ele está ali enquanto não vê a legitimidade presidencial ou a legitimidade da nomeação presidencial confirmada pela aceitação ou pelo menos pela tolerância parlamentar, o governo está numa situação precária. Porque logo naquele momento o programa do governo pode ser rejeitado. Ele não tem de ser votado, aliás, ele não é votado, é apenas apreciado. Pode não haver votação alguma e, portanto, pode acontecer que a apresentação perante o Parlamento seja uma mera formalidade, há um debate e depois não acontece nada, mas se houver uma maioria absoluta, ou seja, 116 deputados, aqui 116 porque é 115 e mais um, sabendo-se que o total da Assembleia da República são 230 deputados. E, portanto, se eu tiver mais de, não preciso, eu governo, não preciso do apoio da maioria dos deputados, não preciso ter 116 deputados a meu favor, basta que não tenha 116 deputados contra. E, portanto, no limite, se eu não tiver um deputado a favor, mas só tiver 114 contra, o governo passa e entra em plenas funções. Eu vou procurar esquematizar isto de melhor forma relativamente ao papel da Assembleia da República no contexto da formação do governo. Primeiro conjunto de cenários em que o governo entra em plenas funções. O que é que pode acontecer? O governo apresenta o programa, a Assembleia da República discute-o, mas não há ninguém que apresente uma moção de rejeição do programa, e o próprio governo também não apresenta uma moção de confiança. Neste caso, acaba o debate e o governo está em plenas funções. E, portanto, tem todos os seus poderes, já deixa de estar precário, já deixa de estar diminuído ou condicionado. Segundo cenário, conduz ao mesmo resultado. Um ou vários grupos parlamentares apresentam cada um a sua moção de rejeição do programa, mas nenhuma delas tem 116 votos a favor e, portanto, a rejeição do programa é ela própria rejeitada e o governo não apresenta logo a seguir uma moção de confiança. Também nestes casos, o governo entra em plenas funções após o debate. Um terceiro caso é parecido com o anterior. Um ou mais grupos parlamentares apresenta cada um deles uma moção para rejeitar o programa, mas não há 116 votos a favor da admissão do governo e, portanto, essa moção é rejeitada e o governo a seguir pode fazê-lo, apresenta uma moção de confiança e ela é aprovada. Também aqui o governo entra em plenas funções e até pode dizer politicamente com uma legitimidade acrescida porque o Parlamento teve a oportunidade de o derrubar e não o fez e, pelo contrário, renovou-lhe a confiança. Por outro lado, noutros dois cenários, o governo é demitido logo à cabeça. Se é apresentada uma moção de rejeição que é aprovada e isso obriga a ter 116 votos a favor da rejeição e, portanto, contra o governo, se metade do Parlamento estiver contra o governo cai logo, ou então, se uma moção de rejeição do programa do governo é rejeitada, portanto não tem 116 votos a favor, mas o governo logo a seguir apresenta uma moção de confiança e ela é também rejeitada. Em qualquer um destes casos, o governo é demitido e ele estava em gestão, portanto estava diminuído até o Parlamento se pronunciar e assim vai permanecer. Ele agora é demitido e fica condicionado e, como vos disse há pouco, a palavra é devolvida ao Presidente da República que, em função disto, nomeia um outro governo para voltar a reapresentar-se perante o Parlamento e, portanto, tudo isto pode suceder-se novamente.
E, portanto, por isto é que daqui se vê que as eleições não são para escolher o primeiro-ministro e, por isso, nem sempre quem ganha as eleições, se por isso se entender ganhar as eleições, ficar em primeiro lugar ou ser a força política mais votada, nem sempre quem ganha as eleições acaba por formar o governo. E por isso é que, quando se perguntava em 2015, então, mas é possível uma força política que ficou em segundo lugar acabar por formar governo? Sim. Aliás, na altura, em 2015, havia quem entendesse que, perante a inexistência de uma maioria absoluta por parte da PAF e a existência de um acordo político, na verdade, 3 acordos bilaterais entre o partido que tinha ficado em segundo lugar e os demais partidos da esquerda, que com estes acordos formavam uma maioria absoluta, houve quem entendesse que o Presidente da República nem deveria ter dado a oportunidade à coligação PAF de formar governo, porque, no fundo, esta história do tendo em conta os resultados eleitorais também é ter em conta a viabilidade parlamentar, e as forças de esquerda já tinham anunciado que não iam viabilizar aquele governo. Houve quem entendesse que então que o Presidente da República deveria ter nomeado diretamente Primeiro-Ministro o líder do segundo partido mais votado, porque ele já tinha garantido o apoio de forças maioritárias. E, portanto, isto é discutível. Enfim, o Presidente, na altura, entendeu que o precedente era sempre dar a prioridade a quem ficou em primeiro lugar nas eleições e depois, de facto, é a nomeação do Presidente, mas o Parlamento pode sempre escolher derrubar o governo, isso é uma escolha livre, e a partir daí o Presidente volta a decidir, mas pelo menos deu a oportunidade a quem ficou em primeiro lugar. Isto juridicamente é possível, independentemente, depois podemos discutir se o facto de isto ser constitucionalmente possível, se é politicamente inócuo. E como se recordam, em 2015, a questão colocou-se muito a saber, bom, mas as pessoas quando votaram no PS, quando votaram no Bloco de Esquerda e quando votaram no Partido Comunista, não era para fazer uma coligação de esquerda. Eu, se soubesse, enfim, não sou eu, houve muitas vozes a dizê-lo, que eu, se soubesse que vou votar no PS, mas que é a mesma coisa que votar no Bloco de Esquerda ou no Partido Comunista, se calhar não tinha votado no PS porque ninguém me disse que isto ia acontecer e, portanto, se na prática e na campanha eleitoral os líderes dos partidos se apresentam como candidatos a primeiro-ministro, depois não podem ficar apenas em segundo lugar e querer dizer que das eleições resultou que eles é que devem ser primeiro-ministro, porque apesar de haver outros mais votados, se eu for somar as parcelas, na verdade, o meu lado da barricada teve mais votos. Portanto, obviamente que isto depois, do ponto de vista político, pode ser discutido, mas juridicamente, à luz da Constituição, isto pode perfeitamente acontecer. E é por isso, aliás, que quem está atento agora à campanha eleitoral vê isto, quando se pergunta se o que é que faz a AD, se houver uma maioria direita, se houver um acordo com o Chega, porque é que a questão se coloca? Coloca-se justamente por causa disto. Não é? E quando se pergunta ao líder do PS se viabiliza ou não um governo da AD, se ele não for maioritário, ou no fundo, obrigando ou não a ter um acordo com o Chega, é justamente por causa disto. Portanto, o que vamos ter a partir de 10 de março, é o que temos a seguir a cada eleição, é uma nova recomposição do Parlamento, e isso significa que depois o Presidente é que tem de fazer a leitura das dinâmicas eleitorais, e por isso é que o Presidente, antes de nomear o Primeiro-Ministro, tem de ouvir todos os partidos que elegeram deputados, e depois muita coisa pode acontecer. Claro que quando há uma maioria absoluta, sobretudo quando é monopartidário, isto é, quando um partido ou uma coligação tem pelo menos 116 deputados, a partir da questão mal se coloca, é meramente teórica, porque é evidente que o governo vai sair desse partido ou dessa coligação, mas em todos os outros casos, e que são a maioria, porque o nosso sistema proporcional dificulta a existência de maiorias parlamentares, em todos os outros casos há esta dinâmica e que é preciso ter em conta. Por fim, e porque já estou a ultrapassar o tempo que a Beatriz generosamente me concedeu, só uma última nota. Então, e depois? O que é que acontece então depois das eleições? É formado o governo e imaginando que o governo não é demitido logo e, portanto, entra em funções, o que é que acontece? Bem, a Assembleia da República não pode ser dissolvida nos 6 meses seguintes à sua eleição, portanto há aqui um período de estabilidade para não andarmos sempre de eleição em eleição. Também não pode ser dissolvida nos últimos 6 meses do mandato do Presidente da República, e portanto há aqui um período onde não pode haver eleições, não podem antecipadas, não pode a Assembleia ser dissolvida, mas durante este período, tanto a Assembleia da República como o Presidente podem demitir o Governo em funções. O Governo é demitido quando acontece alguma destas causas.
pode acontecer uma causa externa, como é o caso ao mais normal do termo da legislatura. Passam-se os 4 anos parlamentares, tem de haver novas eleições, e aí o governo cai também quando cai o Parlamento, ou melhor, quando é nomeado o novo governo. Pode acontecer qualquer coisa no âmbito do governo, no caso de morte, incapacidade física ou demissão do primeiro-ministro. No caso da demissão, foi o que ocorreu agora, como sabem. O Presidente da República pode demitir o governo, mas só quando estiver em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. E a Assembleia da República pode demitir o governo, retirando-lhe a confiança política, seja através da aprovação de uma moção de censura, desde que essa aprovação seja por maioria absoluta, ou seja, por 116 votos contra o governo, ou através da rejeição de uma moção de confiança, isto é, se for um governo a dirigir-se ao Parlamento, a pedir a confiança, a pedir no fundo, uma resposta a dizer ainda confiam em mim ou não, e o Parlamento disser não. E, portanto, nestes casos, há a demissão do governo e o Presidente da República, em qualquer um destes casos, é livre de convocar eleições ou não. No primeiro caso, enfim, o termo da legislatura obriga a novas eleições, porque já passaram os 4 anos. Nos outros casos, o facto do governo ser demitido não significa necessariamente que tenha de voltar a haver eleições. Há quem entenda que sim, mas sim, são vozes isoladas. A verdade é que, no âmbito do mesmo quadro parlamentar, podem formar-se mais governos. Pensem mais uma vez neste exemplo paradigmático do governo da PAF em 2015. Houve eleições, o Presidente nomeou como Primeiro-Ministro o líder da coligação PAF, esse governo foi logo demitido pelo Parlamento e não houve eleições logo a seguir, até porque não podia haver nos próximos 6 meses. O que aconteceu foi, com o mesmo Parlamento, fez um novo governo. Podia ser do mesmo partido ou não. Por exemplo, agora, quando o governo foi demitido por demissão do Primeiro-Ministro, foi sabido que o Primeiro-Ministro sugeriu que não houvesse eleições antecipadas e que o Presidente voltasse a nomear alguém do PS, ou da confiança do PS, para formar um novo governo suportado na maioria absoluta do PS. Portanto, não há uma ligação automática entre demissão do governo e dissolução da Assembleia da República. Mas pronto, essencialmente era isto que queria transmitir-vos. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram. E peço desculpa por esta derrapagem do tempo, mas de facto entusiasmei-me um pouco. De todo o modo, enfim, espero que tenha sido útil e fico naturalmente à disposição, agora ou mais tarde, para qualquer questão que